do capítulo 65 de Isaías. Quero pedir a nossa irmã Valéria que procure me acompanhar aí com esse texto que nós queremos navegar nele no dia de hoje. Capítulo 65 do livro do profeta Isaías. Os irmãos sabem que o livro de Isaías é uma mini bíblia, 66 livros, sendo que os primeiros 27 capítulos referem-se ao Velho Testamento e os outros capítulos seguintes referem-se ao Novo Testamento. Isaías, portanto, é um livro messiânico. O capítulo 65, que antecede o último capítulo, está registrando aí um choque, né? O cheque que Deus dá no povo de Israel. Apesar do capítulo de Isaías, o Velho Testamento, está muito vinculado ao povo de Israel, mas em todas as páginas da Bíblia no Velho Testamento, nós encontramos a proposta, nós encontramos o plano de Deus para a sua igreja. Então o 65 antecede o 66, que é o julgamento final. O 65 ainda fala novos céus e nova terra. O 66 faz o julgamento final, o juízo final, e assim por diante a vida eterna. Então, o 65 é muito importante, porque é o capítulo que antecede o fim das coisas. É o capítulo que antecede o fim de todas as coisas. E esse capítulo, ele tem muita informação interessante, que vale a pena a gente meditar. Evidentemente que tem consolo, evidentemente que tem exortação, também tem edificação, né? Mas é um capítulo que põe nós dentro da história de Deus, tá? É um capítulo que traz nós para dentro da história de Deus. Vamos estar fazendo, portanto, algumas leituras deste capítulo, para a gente estar aqui aplicando para nós, tá? Aplicando, ou seja, a Bíblia tem que fazer sentido nesse aspecto. Você pegar o texto e contextualizar o texto, aplicando para a gente no presente, no dia de hoje, no agora. Então vamos lá. Versículo 1 do 65 fala assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então nós temos aqui nesse primeiro versículo, Deus apresentando-se, né? Revelando-se para a igreja. Aqui nesse versículo, é a igreja que está referindo. Deus fez acessível a sua igreja por meio de Jesus Cristo. Deus revelou ao homem, aos homens, através de Jesus Cristo. Então, tornou-se Deus acessível, ou seja, o novo e vivo caminho foi aberto para que nós pudéssemos estar apresentando perante Deus, não é? Porque Ele fez acessível a nós, é? Ele tornou-se o caminho aberto para nós. Ele, portanto, permitiu que nós tivéssemos, através de Jesus, o direito, o privilégio, até a sua gloriosa presença. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, né? Veio para salvar os judeus. Entretanto, os judeus não quiseram, rejeitaram Jesus. E diz a Bíblia, porque eles rejeitaram, Deus permitiu que nós tivéssemos o poder, né? Crendo nele, de tornar filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 14, por exemplo, nós encontramos o escritor, ele explicou, o apóstolo Paulo, explicando essa verdade. Ele fala assim, no versículo 14: e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser, ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano,
mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas se algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira, preparado para a destruição, quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória dele. Ou seja, nós, quem também nos chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele assim diz em Oséias: chamarei o meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Então, o que o apóstolo Paulo está explicando aqui, que na soberania de Deus, né? Na presciência de Deus, no cuidado de Deus, no propósito de Deus, Ele quis nos escolher, Ele quis mostrar misericórdia a nós, Ele quis nos fazer vasos de misericórdia, Ele quis fazer nós pessoas amadas dEle, Ele quis que nós alcançassem a bênção da salvação. Isto não se explica querendo usar as matérias teológicas. Isso explica porque Deus é soberano. Não quero aqui entrar em detalhes teológicos, porque Deus escolheu você, escolheu a mim. Isso eu não posso explicar. Só posso dizer que foi bondade dele, que foi misericórdia dele. Ele assim o quis, e se ele o quis, glória ao nome dele. Amém? Muito bem, então Israel não quis e Deus então quis nós, né? Israel rejeitou e Deus então buscou nós, né? O Israel, que é o amado de Deus, não correspondeu, e Deus tornou nós como igreja, a igreja amada de Jesus, a noiva do Cordeiro. Então o livro, o capítulo 65, ele conta esta história, né? Aí versículo 2 fala assim: o tempo todo estendia as mãos a um povo obstinado. O tempo todo, ou seja, o tempo que Deus esteve com Israel, Deus manifestou sua graça, sua misericórdia a Israel, as suas mãos estavam sobre eles. As suas mãos estavam sobre eles, guardando, dirigindo, cuidando e preservando, e assim por diante. Mas ele falou, o escritor falou que o povo obstinado, povo desobediente, povo rebelde, né? Povo que coração rude, né? Coração duro, né? Que não rendia ao Senhor. Aí o versículo fala assim: que anda por um... Tá tão bom o som aqui, meu irmão. Tá gostoso o som. Tá até gostando da minha voz. Aí, isto. E fala que anda por um caminho que não é bom. Então Deus estava dizendo para aquele povo a razão por que ele estava colocando aquele povo em xeque. Primeira razão: porque vocês estão andando por caminho que não é bom. Segunda coisa: vocês estão seguindo as suas próprias inclinações. Aí diz: esse povo não cessa de provocar abertamente. Me provocar abertamente. Que jeito? Oferecendo sacrifício, servindo a necromancia, fazendo práticas espirituais indevidas, né? E Deus condena isso tudo. E versículo 5 ele fala assim: este povo diz: afasta-te. Foi eles que: afasta de nós, Senhor, não te aproxime de mim, porque eu sou santo. Ou seja, ele estava dizendo que a santidade de Deus
não era um atrapalho, não era bem-vinda. Aí o versículo 8 em diante, nós encontramos, versículo 10 fala assim: para o meu povo que me buscou, Saron será um passo para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Este versículo aqui estava referindo ao remanescente, ao povo que contrariou essa prática dessas outras pessoas e voltaram para Deus. Aí o versículo 11, Deus continua com as suas considerações sobre a atitude daquele povo. Fala assim: mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o seu santo nome, que põe à mesa a Deus a sorte. Deus a sorte é uma divindade. Uma divindade que o nome dessa divindade é Gade. Gade é uma deusa, a sorte é uma deusa. Deusa destino enche a taça de vinho com seu Deus destino. O Deus destino é outra divindade. A divindade chamada Mene. Então, na verdade, a sorte e o destino eram dois deuses falsos que eles começaram a adorar, começaram a reverenciar. Aí Deus condena, dizendo assim: olha, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvido. Vocês fizeram o mal diante de mim, escolheram o que não me agrada. Aí Deus resume a sua análise, a sua exortação, o seu check-up com aquele povo. Diz assim no versículo 13 em diante: portanto, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: os meus servos comerão. Esse meus servos aqui refere-se a nós, tá? Esse meu servo aqui refere-se à igreja. Portanto, aqui o profeta está referindo a nós, tá? A eu e a você. Olha bem: os meus servos comerão e vocês passarão fome. A vocês aqui, referindo ao povo de Israel. Irmão, Israel está vivendo atualmente um país secularizado. Hoje os judeus, a sua maioria, tem muitos judeus ateus, judeus espíritas. O cabalismo predomina em muitos lugares, em muitas famílias judaicas. E o judeu esqueceu totalmente de Deus. São poucos judeus que procura servir a Deus. Então, o final do povo de Israel está retratado aqui. Retrata a realidade de Israel. É o povo que é obstinado, e a sua obstinação está muito evidenciada nesses últimos dias. Aí, Deus condenando aquilo assim: os meus servos, eu e você, comerão, e eles passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão de alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Aí versículo 16, eu quero ler o último versículo, aonde tem uma palavra interessante. Versículo 16 fala bem assim: olha, quem pedir bênção para si na terra, que faça pelo Deus da verdade. Quem pedir bênção para si na terra, faça-se ao Deus da verdade. Portanto, se nós pudéssemos fazer dar um tema para esse versículo aqui, Deus da verdade. O Deus da verdade. Então, vamos procurar aqui fazer algumas colocações nesse texto aqui, para a gente estar sendo colocado, está sendo abençoado, está sendo agraciado com isto aqui. Muito bem. O que nós observamos aqui? Que o Deus da verdade coloca em xeque o seu povo.
pelas suas ações e atitudes. As suas ações e suas atitudes levaram Deus a fazer essas avaliações e essas conclusões ao povo chamado povo judeu, né? Povo judeu. Nós temos aqui, portanto, em primeiro lugar, Deus revelando para a gente, dizendo que Ele fez acessível a nós, e que Deus, fazendo acessível a nós, Ele expõe, ou Ele deixa claro, que as suas bênçãos estão sobre nós, as suas mãos estão estendidas, assim como as mãos do Senhor foram estendidas sobre Israel, a mão do Senhor está estendida sobre nós. Amém? Nós caminhamos debaixo da mão do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui guardados pelo Deus de toda a verdade, o Deus da verdade. Aí nós temos aqui uma conclusão que Deus faz em relação ao seu povo. É assim: o povo de Israel não correspondeu os favores de Deus, tá? O povo de Israel não correspondeu aos favores de Deus, e esses favores de Deus não foram correspondidos com 10 atitudes. Quais são elas? Andar por um caminho que não é bom. Segundo, seguir as suas próprias inclinações. Terceiro, provoca o Senhor com práticas espirituais impróprias. Quarto, afastaram de Deus por causa da sua santidade. Quinto, abandonaram Deus e esqueceram o seu nome. Sexto, celebraram o Deus falso chamado sorte. Festejaram o Deus falso chamado destino. O Deus os chama e eles não respondem, não dando ouvido à sua voz. Fizeram coisas mais e escolheram propositalmente desagradar o Senhor. Essas 10 atitudes, elas revelam, portanto, o motivo, a razão porque Deus colocou aquele povo em xeque. E assim nós vamos fazer então essas avaliações para a gente entender o que nós temos a ver com esse texto aqui. Muito bem. Com essas atitudes aqui, com essa atitude de ações, vem as consequências, né? Não, tudo é consequência, ação versus reação, né? As nossas ações, nossas atitudes geram para nós consequências. Se as atitudes e ações forem boas, vai gerar certamente consequências boas. Se entretanto as ações e a atitude nossa forem mais, as consequências serão mais. O Deus da verdade não deixa escarnecer. Tudo que o implanta, ele vai colher. Isto é um fato, é a lei da colheita. Tudo que o implanta, ele colhe. Agora, nós encontramos aqui que esse povo que foi tão bem acolhido por Deus, tão bem trabalhado por Deus, tão bem protegido por Deus, tão bem tratado por Deus, esse povo, eles perderam, ou eles rejeitaram, né? Ou eles desprezaram as bênçãos de Deus. Porque Israel, quando nós falamos Israel, é assim, você só lembra Israel materialmente, por mais rico, mais inteligente, mais poderoso, ele vence guerra. Mas Deus está falando aqui bênçãos espirituais: fome, sede, vergonha, angústia de coração e dor espiritual. São 5 coisas aqui. Isso aqui não é material. Isso aqui não é bênção de ordem física, né? Não é bênção de ordem de necessidade humana. É bênção espiritual. É fome de Deus, sede de Deus, vergonha de Deus, né? Angústia do coração e dor espiritual. Era a situação espiritual, né? Então eles foram julgados por as suas ações. E nós vamos colocar aqui nós nesse contexto. Aí Deus questiona aquele povo, dizendo esse versículo que é interessante a gente observar. Quando, assim, porque esse povo aqui,
ele estava confiando. O povo de Israel passaram a confiar na sorte e no destino. A sorte e o destino passou a ser a sua segurança, a sua proteção. Passou a sorte e o destino passou a ser celebrada, passou a ser festejada. Passou a ser festejada. E aqui, essa sorte e destino, ela é divindade. Agora, quando Deus trata sorte e destino como um Deus falso, é porque dominam a pessoa. É que a pessoa começa a depender daquilo, começa a honrar aquilo, a confiar na sorte, a confiar no destino. Foi exatamente isso que Deus estava questionando. Aquele povo estava celebrando, confiando no destino e na sorte. Aí você me pergunta: pastor, sorte existe? Existe, lógico que existe. Ganhar na loteria é sorte, não é bênção. A moça casar com o rapaz rico é sorte, mas não é bênção. Passar no concurso em primeiro lugar é mérito, não é bênção. Bênção é uma coisa, sorte é outra. Muitas vezes a sorte pode ser uma maldição. Muitas vezes pode ser uma desgraça. Então tem que compreender o que é bênção, o que é sorte e o que é maldição, o que é destino. Nós não vivemos por coincidência. Nós não vivemos com base na sorte. Sortudo, você é sortudo, hein? Não. Você é sem sorte, hein? Não confere com a gente. Nós somos abençoados. Nós somos pessoas detentoras da bênção do Deus da verdade. E nós não precisamos de sorte e destino. Nós não vivemos baseado nisso. Nós baseamos nossa vida no Deus da verdade, que cuida, que providencia, que é aquele que dá o pão de cada dia e a provisão que nós precisamos e carecemos. Muito bem. O povo de Israel, nesse reclame de Deus a eles deixaram que sorte e destino passasse a fazer parte das suas vidas. Passasse a fazer parte das suas vidas. Certamente o povo de Israel começou a frequentar os templos da sorte, a casa da sorte, Começaram a frequentar aí as apostas da sorte, E muita gente aí no mundo vive disso, depende disso, vive disso. A expectativa é essa, a previsão do futuro é esta: o destino e a sorte. Eu não vivo de destino e nem vivo de sorte, vivo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém? A Bíblia é bem clara, Deus é ciumento, irmão. O Espírito de Deus é ciumento. E ele diz bem claro aqui para nós em Mateus 6:24, assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou devotar um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Deus é por natureza, o espírito dele é ciumento. Ele não admite coração dobre, não admite coração vacilante. É ou não é, crê ou não crê, confia ou não confia, depende ou não depende. Isso é definitivo. Portanto, a gente precisa entender esta manifestação de Deus, a verdade, a nós. Deus, ao corrigir o povo de Israel, ele antes fala: olha, eu vou fazer acessível a um povo que não são vocês. Vocês me desprezaram, vocês me botaram em segundo plano, por isso eu vou revelar a minha igreja. Vou salvar um povo zeloso, especial e de boas obras. Vou chamar um povo que não perguntava pelo meu nome, um povo que estava distante de mim. Vou procurá-los, vou atrás dele. A uma nação que não clamar pelo meu nome, eu vou dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, Deus está falando para o povo gentios, para nós aqui: eis-me aqui, eis-me aqui. Confia em mim, dependa de mim, espera em mim.
Esta que é a mensagem do Senhor para nós. Olha, nós que temos a bênção da salvação, nós que fomos agraciados por esse Deus que fez acessível a nós não podemos cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Não podemos cometer. Nós não podemos falhar como eles falharam, porque eles são exemplo para nós. Aí eu quero aqui, em primeiro lugar, olha, nós não podemos andar por caminho que não é bom. Não podemos. Nós não podemos andar por caminho que não podemos andar por caminho que é mal. Nós não podemos andar por caminho de pessoas perversas. Nós não podemos andar por caminho de homens adúlteros, homens mentirosos, homens falsos. Nós não podemos andar por caminho de homens violentos, incrédulos, idólatras, rebelde e obstinado. Nós somos chamados para andar pelo caminho bom. E o caminho bom é o caminho da fé. O caminho bom é o caminho da santidade. O caminho bom é o caminho da retidão. O caminho bom é o caminho do Senhor. É estreito, mas leva para o céu. É estreito, mas alcança a vitória. É estreito, mas dá garantia de nós vivermos uma vida de plena comunhão com esse Deus da verdade. Aleluia. Caminho, irmãos, bom. E eu podia aqui fazer algumas leituras de alguns versículos. Eu quero fazer só de alguns aqui para a gente ficar bem entendido que a Bíblia convida a gente nesse sentido. Por exemplo, o Salmo 18, versículo 30, fala bem assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Oh, irmão, o caminho de Deus é perfeito. O caminho do Senhor é bom. O caminho do Senhor é reto, é plano e é aplausível. O 77, versículo 13. Também nós temos a seguinte expressão, aonde fala para nós assim: Teus caminhos, ó Deus, são caminhos santos. Teus caminhos são caminhos santos. Então, quando nós estamos no caminho aonde a santidade de Deus perturba e não faz bem, não é conveniente, não é convidativa, não é caminho bom. Caminho que eu andar é caminho santo. Então, meus irmãos, a gente aconselha o seguinte: o seu fim será de acordo com o caminho que você está trilhando, tá? Veja com quem você anda. Veja com quem você está, em companhia de quem você está andando. Veja com quem você está andando e veja como você está andando, porque o fim do seu caminho revela o fim da sua história. Não ande em caminhos que não seja bom. Ande nos caminhos do Senhor. Segunda coisa, nós encontramos aqui ele dizendo para o povo assim: não fica seguindo a inclinação da carne, da sua velha natureza, do velho homem. Recomendação do Senhor. Nós temos que também observar isso para a gente. É recomendação do Senhor. Olha o que eles fizeram. A gente precisa ter consciência que a gente não pode viver na inclinação dos desejos da mocidade, do velho homem, não é? Efésios capítulo 4, capítulo 4 de Efésios, nós encontramos exortação apostólica, né? Dizendo para a gente assim, 4,17, onde diz assim, olha, Efésios 4,17: Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, nem vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quanto à antiga prática de viver, vocês foram ensinados,
despir-se do velho homem, que corrompe por desejos enganosos, e sejam renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e proveniente da verdade. Amém? Não dá, irmão, a gente para não chegar no ponto que Israel chegou, a gente precisa ter essa consciência. Eu não posso andar na inclinação da minha carne, eu tenho que andar na inclinação do Espírito. Eu tenho que ter tendências espirituais. Eu tenho que amar aquilo que Deus ama. Não provoque ao Deus da verdade com ações e atitudes que o afasta de nós. Que afasta de nós. Não provoque. Deus não deixa escarnecer. Nunca seja como Israel, que rejeita a bênção do Senhor. Então, por favor, as ações e atitude nossa revelam o nosso caráter espiritual. As nossas ações e atitude revelam qual a natureza que domina nós, se é carne ou espírito, né? Ou se você é falso ou verdadeiro, se você é sincero ou não, é as atitudes e ações que revelam. A outra observação que Israel deixa para nós, passa a não suportar a santidade de Deus, passa a não suportar a santidade de Deus. Quando isso acontece, quando a santidade de Deus nos incomoda, nós quebramos o princípio da comunhão. Quando a santidade de Deus não provoca temor, mas provoca medo. Não é mais buscada, mas é esquecida. Passa a ser um obstáculo na minha vida. Não tem mais importância ou sentido, ou não fazer mais falta. Não, veja bem claro, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Quem é santo, santifica-se ainda mais. Sede santo, porque aquele que vos chamou também é santo. Ame, deseja, procure, avance, prossiga, desenvolva o processo da santidade. Santidade é um processo. A gente tem que estar praticando dia após dia. Agora a gente, como igreja, a gente não vai ser como Israel fez. Aí fala assim, Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade. Eu te adoro, eu te sirvo, eu tenho temor, reverencio a ti na beleza da tua santidade. Pois bem, a gente podia falar aqui sobre destino, sobre sorte, mas eu queria falar o que é bênção, o que não é bênção. Bênção é uma coisa, sorte é outra coisa, destino é outra coisa. Existe destino? Lógico que existe. Existe sorte? Lógico que existe. Faz parte da história dos homens. Mas só uma coisa, nós fomos chamados para viver debaixo da bênção. Essa aqui é a explicação, essa aqui é a palavra de Deus. Então, tudo que não é da fé é pecado. Tudo que você pensa que não foi provido, deixa bem aqui. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, não é? O justo viverá da fé. Então sorte, destino não combina com fé. Quem pratica sorte, destino não tem fé. É rebelde a fé, é obstinado quanto à fé. Olha, tudo que você conseguir, mas não pode dizer que foi Deus quem fez, não é bênção. Mais uma vez, tudo que você conseguir, e você não dá conta de falar, foi Deus quem fez, não é bênção. Não é bênção. Pastor, mas não é bênção, irmão. Hoje eu queria que o Benedito estivesse aqui. Eu queria dar um testemunho dele aqui. O Benedito e a Janete, domingo retrasado, o Benedito me procurou. Eu fiquei
preocupadíssimo, Benedita. Ó, pastor, eu estou no problema, vou perder minha casa, vai ser penhorada, vai a leilão, está atrasado e a dívida é muito grande, eu não consigo pagar, não tenho dinheiro, procurei os parentes, ninguém me atendeu e a importância é muito grande. E eu fiquei agoniado com o Benedito. Meu Deus, mas como é que sai dessa? Como é que pode resolver um problema desse? Que eu não tenho dinheiro para atender o Benedito, não sei como fazer. E meu Deus, será que o senhor vai deixar o Benedito e a Janete desprovido dessa bênção? Aí domingo passado, a Janete procurou, até quis não falar com ele. Meu Deus, o que eu vou falar para esta família hoje? Aí eu disse, pastor, deixa eu contar aqui, pastor. Parei, pastor, Deus resolveu o problema. Como? Pastor, você não há de ver que eu vou citar o nome, um anjo chegou para mim e falou, olha, Benedito, qual que é o problema? Não, eu tenho esse dinheiro sobrando, não tenho o que fazer, pode usar e pagar a casa. Pagou a casa, ficou livre do problema, estava legal. Gente, isso é provisão, é cuidado, é milagre, é bênção. Isso não é sorte e nem é destino, isso é bênção. A bênção tem a marca do Deus da verdade. Aleluia. Olha, tudo que você conseguir, não pode contar como conseguiu, não é bênção, tá? Porque tem umas coisas que acabou tem que conseguir. Como você comprou esse carro? Rapaz, não posso contar. Foi um rolo que eu fiz aí, mas não pode contar, né? Mas você comprou essa casa, rapaz, então não pode contar. Aquilo que você não pode contar como conseguiu, não é bênção. Aquilo que você conseguiu, foi Deus quem fez. Foi bênção real do Senhor. Aleluia. Agora deixa eu falar aqui uma coisa para você. A gente tem que ter cuidado para a gente não fazer práticas e atitudes que desagradam a Deus. Práticas e atitudes que desagradam a Deus. A gente às vezes seleciona pecado, né? Aí faz caracteriza alguns pecados que eu não posso cometer. Não posso roubar, não posso mentir, não posso adulterar e assim por diante. Até alguns pecados que são tão mais sérios do que esse. E um desses é esse aqui, ó. É quando você desconfia do Deus da verdade. Você despreza o Deus da verdade. Você vacila quanto ao poder do Deus da verdade. Eu acho que tornamos os mais estúpidos dos homens quando deixamos ser conduzidos por sorte e por destino. Os mais estúpidos. Nós igualamos aos ímpios. Nós igualamos aos homens sem Deus. Nós igualamos aos homens obstinados, aos rebeldes e àqueles que não tratam Deus como deve ser tratado. Portanto, sucesso, a vitória, a riqueza proveniente de sorte e bênção, sorte e destino não é bênção. Não é bênção, pode ser uma maldição. Sabe aquela história? A moça casa com o rapaz rico, passa uns dias, ela chega para a mãe, entrei numa barca furada. Mas não é rico. É rico, mas não me ama. É rico, mas não respeita. Então tem que ter cuidado em distinguir o que é bênção e o que não é bênção. Aquilo que enfraquece a fé não glorifica a Deus. Aquilo que enfraquece a fé não glorifica a Deus. Agora, eu queria falar para vocês nessa noite sobre esse versículo aqui, que eu acho esse versículo deste capítulo muito próprio para o dia de hoje. Quem pedir uma bênção para si, peça para o Deus da verdade. A primeira coisa que eu e você nós temos, bênçãos naturais, tá? Bênçãos naturais que eu tenho e você tem.
E Deus falou bem aqui, ele falou bem claro, eles passarão fome, mas vocês comerão. Eles passarão sede, mas vocês beberão. Eles passarão vergonha, mas vocês regozijarão. Olha, os meus servos cantarão com alegria no coração. Cantarão com alegria no coração. Essas são bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, minha e sua, são natas, são próprias, são devidas, acompanha a mão do Senhor sobre nós. Nós não estamos com fome e nem sede espiritual, porque Jesus, que é a água da vida e o pão da vida, Ele sedenta a nossa sede e mata a nossa fome. O Espírito Santo é que alegra o nosso coração e faz-nos regozijar diante de toda e qualquer circunstância. Alegramos e cantemos, porque o Senhor está no meio de vós. Então a bênção é presente. Agora diz, quem pedir uma bênção para si, peça para o Deus da verdade. Eu quero falar sobre bênção em alguns momentos aqui, encerrando essa breve colocação. O versículo mais completo de bênção é o que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda bênção perfeita, toda bênção real, vem de Deus, não vem dos homens e nem vem de outra coisa, vem do Senhor. A bênção que eu preciso, a bênção que você precisa, é o Senhor que tem. É o Deus da verdade que prometeu estar com suas mãos sobre nós, é que tem. Então, se você precisa dessa bênção, procure estar pedindo a este Deus da verdade, que não falha, que seus caminhos são santos, que a sua proposta é santa, que a sua intenção é santa e que a sua vontade é fazer nós pessoas felizes, abençoadas, prósperas e ricas das suas copiosas bênçãos. Olha, as bênçãos do Senhor do acrescentadores, não acrescentadores. Eu quero estar certo que vocês aqui nesta noite podem estar compreendidos de uma coisa, Glória a Jesus. Quem pedir uma bênção para si, que faça pelo Deus da verdade. Versículo 16. O versículo 17 já começa com novos céus e nova terra. Aí tem um detalhe interessante aqui. Um detalhe interessante aqui na bênção de Deus. Olha aqui. Deus reclamando para o povo, dizendo: vocês deixaram seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano, o Senhor, matará vocês. Mas os meus escolhidos vão receber um novo nome. Eu e você temos promessa de um dia nós recebermos um novo nome. Meu nome escrito no livro da glória não é Daniel, é um nome que eu não sei, e vai ser revelado quando eu chegar lá. O nome do Mateus não é Mateus. Mateus foi aqui na terra. Lá no céu Deus vai dar um novo nome. Sabe por quê? Por que Deus vai dar um novo nome? Porque você honrou o nome do Deus da verdade. Amém? O Deus da verdade foi honrado por você, por isso você vai receber um novo nome do Deus da verdade. Agora, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, aprendemos aqui com esse texto aqui, é o seguinte: 65 antecede o 66, ou seja, é aquilo que antecede o acontecimento maior na frente. Nós estamos no trajeto,
na jornada, na caminhada em direção aos céus, tá? Nós estamos chegando àqueles dias finais, tá? Aos últimos tempos. Os dias são maus, e nunca teve tão conturbado a terra como nos dias atuais. Conflitos, guerras, rumores de guerras, violência, tragédias de toda espécie, tá? Doenças e assim por diante. Coisas absurdas que nós não pensávamos que nunca ia acontecer, está acontecendo. Em meio a isso tudo, esse marasmo todo, em meio a essa tempestade toda, está o povo de Deus, que não está caminhando por caminhos tortuosos, mas está caminhando por caminhos santos, perfeitos, retos e agradáveis ao Senhor. É neste caminho que Deus está ministrando a sua bênção. Quando eu vejo um testemunho de alguém, como do Benedito, domingo passado, eu fico muito mais impactado, muito mais assim, entusiasmado, muito mais confiante, muito mais certo, do que quando esse Deus da verdade é misericordioso para com a gente. Aí, a soberania de Deus, ela diz, eu querendo abençoar, quem vai impedir? Né? É da vontade dele, eu abençoo o que eu quero abençoar. Eu prospero o que eu quero prosperar. Eu faço acontecer o que eu quero que aconteça. E nós não podemos questionar Deus. Por que Deus? Não. O que eu preciso é falar, Deus, eu estou debaixo da dependência da sua soberania. Amém? E nesta noite eu posso tranquilamente dizer o seguinte, que o Deus da verdade, as suas mãos abençoadoras está neste lugar. A expressão é essa, qual a bênção que você precisa? Desde que você não peça essa bênção de uma forma errônea e inverdadeira, a sua busca seja uma busca certa, devida, bíblica, orientada por Deus. Deus tem compromisso em te dar, sabe? Às vezes a bênção que você quer não chega para a gente. Aí eu posso falar para você, às vezes nós não recebemos a bênção porque a bênção que queremos não é boa para a gente. A bênção boa, a boa bênção é aquela que faz bem a mim, aos meus, a igreja, glorifica o Senhor. Nesta noite eu quero que você fique de pé. E eu vou mais uma vez ler o versículo que deu o Deus da verdade, que encerra a história do povo de Israel, fazendo uma colocação. Ele diz, quem pedir a bênção para si, que faça ao Deus da verdade, que faça pelo Deus da verdade, por quantas aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos. Aí versículo 17, pois bem, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, jamais virão à mente. As coisas passadas é passado. Não viva, não sofra do presente com as coisas do passado. Hoje o pastor Anderson falava aqui de manhã aos pais, não é? Para a gente não trazer para o presente as marcas, as nódoas, as coisas ruins que no passado aconteceram com a gente. O nosso Deus quer no dia de hoje, no presente, nesse estágio, nesse momento, nessa caminhada, nesta hora, manifestar sobre nós o seguinte: o Deus da verdade, que vos chamou,
que tornou acessível a todos vocês, que amou vocês quando vocês não conheciam Ele, que escolheu vocês quando vocês não sabiam que Ele era. O Deus da verdade que está com as suas mãos estendidas sobre nós, Ele está falando: peça-me a bênção, porque eu quero te dar.